Bom, vamos lá. Vamos honrar quem chegou na hora certa, né? E aí fica gravado, o pessoal vendo lá na plataforma depois. Na semana passada, a gente falou sobre o mapa da nossa história, para entender um pouquinho como as coisas que às vezes a gente passa dentro da nossa infância, adolescência, interferem em algumas ações, em alguns comportamentos. E aí hoje eu trouxe sobre o que são feridas emocionais. E aí a gente começa a leitura aqui, ó. As feridas emocionais são as marcas deixadas por experiências dolorosas vividas ao longo da vida, especialmente na infância e na adolescência, período em que o psiquismo ainda está em formação e a criança depende completamente do ambiente para se desenvolver de forma saudável. Diferentemente de um ferimento físico, né? Quando a gente machuca, que pode ser visto e tratado de imediato, as feridas emocionais são invisíveis. Elas se instalam no nosso inconsciente. Eu gosto muito de usar o exemplo da árvore, onde a gente vê só do tronco para cima. As raízes estão embaixo da terra, a gente não consegue ver, mas elas estão ali interferindo nos frutos. Então eu gosto muito desse exemplo. A gente só vê a árvore. O que está na raiz a gente não consegue ver, mas é ela que nutre o fruto que nasce da árvore. Ferida Verdade. emocional é basicamente a mesma coisa. A gente não vê, às vezes não percebe, mas elas estão ali, influenciando de um modo silencioso na nossa vida. Então, a forma como a pessoa percebe a si mesma e os outros e o mundo também. Muitas vezes o indivíduo nem sequer reconhece que carrega essas marcas. Elas apenas sentem os efeitos, a dificuldade de confiar, o medo de se abrir, a tendência de se isolar, ou ao contrário, a dependência afetiva excessiva. Muitas pessoas que eu atendo, assim, de casal, essa semana passada mesmo eu atendi pessoas que casam-se muito jovens, não sei quantos anos você casou, Cida, mas pessoas que casam muito Muito, muito jovem. e normalmente é para sair de um ambiente ruim da casa, um ambiente de briga. Justamente. Eu atendo muita gente assim. E aí o que que acontece? Não admite perder aquele esposo. Porque o esposo é a única coisa que ela tem e que ela vê como construção. Porém, alguns se tornam violentos, se tornam. é, tratam a mulher como propriedade. Eu vejo agressão física. Essa que eu atendi teve agressão física e ela não consegue sair do relacionamento porque tá desde os 14 anos com ele. Então faz 30 anos que tá com a pessoa, acho que faz 20 e poucos anos. E não consegue sair daquele relacionamento porque não teve outra vida, é totalmente movida pelas suas feridas emocionais, de um lar ruim, de às vezes um pai ruim, muito duro, muito drástico. Então a violência doméstica é um ambiente familiar para ela e ela não consegue sair daquilo. Então é muito forte essa raiz. É, Então, é nesse ambiente do passado que surgem as dependências emocionais que algumas pessoas não conseguem sair. Muitas mulheres perguntam assim: como que eu admiti sofrer uma violência doméstica? Mas é justamente isso, não vê outra vida, não vê a expectativa de é. futuro, né? E como que é as origens dessas feridas? As feridas emocionais surgem em geral quando a gente necessita das necessidades fundamentais da criança que às vezes não são atendidas de forma consciente. Então a criança tem necessidade de amor, segurança. Quantos famílias a gente vemos onde o pai e a mãe sobrevivem. Muitas vezes há um pai e uma mãe deles muito violentos, há contexto de roça, há contexto de sobrevivência da necessidade básica, muita escassez.
Então, eles se tornam pessoas muito duras, muito bravas, né? Que não sabem outra forma de agir. E a gente cresce, muitas pessoas crescem nesses ambientes. E aí tem dificuldade de pertencimento, tem dificuldade de confiar, nunca sabe direito o que é segurança. Então tem dificuldade de ser vista e valorizada em sua singularidade, independente do outro. Eu, como eu quero ser vista, como eu me vejo. Quando o ambiente familiar é marcado por rejeição, abandono, violência, negligência ou exigências excessivas, pai muito rígidos, a criança desenvolve estratégias internas para sobreviver emocionalmente. Ou seja, é uma criança que não sabe de nada e está tendo que se virar sozinha. Então, essas estratégias na psicanálise nós chamamos de mecanismo de defesa. São soluções. Deixa eu colocar alguém aqui. São soluções adaptativas no contexto da infância. Mas, quando transportada para uma vida adulta, ou seja, para o casamento, tornam-se obstáculos. Às vezes para o amor, às vezes para a intimidade, às vezes para confiar, às vezes para deixar o esposo exercer o papel, e às vezes até o esposo para deixar a esposa exercer o papel. Atendo muitas mulheres com dificuldade de se mostrar vulneráveis porque tiveram que se virar e ser o homem de si mesmo, assim, quando se vira nos 30, vai trabalhar muito cedo, aprende tudo de forma muito rígida, muito drástica, às vezes abandonada, sem pai, sem a mãe, se virando no mundo literalmente, né? Feridas e inconsciente. Segundo a perspectiva psicanalítica, as feridas emocionais não desaparecem com o tempo, elas simplesmente se tornam inconscientes. O conteúdo doloroso é reprimido. Não sei se vocês já assistiram Divertidamente, tem uma cena onde ela coloca tudo numa caixinha e joga no inconsciente, que é lá bem longe, onde não quer lembrar, para não sentir a dor que sentia. Então, esse inconsciente é como se a gente empurrasse para fora da consciência como uma forma de se proteger, de proteger o psiquismo. Mas continua ativo em sonhos, em sintomas, em repetições relacionais, em reações emocionais desproporcionais. Quando a gente reage emocionalmente de uma forma muito intensa, onde até a gente se questiona, fala: meu Deus, por que que eu explodi tanto assim? Ou por que que eu tô tão sentida dessa forma? Pode ser os mecanismos de defesa inconscientes que a gente cria desde toda a nossa história. A repressão é o mecanismo pelo qual representações insuportáveis ao ego são afastadas da consciência, mas não eliminadas. Continuam a exercer a pressão sobre o psique, sobre o nosso psíquico. Então, a pressão psicológica imperceptível, mas que manda na gente. Eu sempre falo que o elaborar tudo isso, elaborar a nossa história, elaborar as nossas dores e feridas, não é esquecer o que a gente passou, não é julgar o justo ou o injusto. Peraí, gente, deixa eu permitir. Não é elaborar, é você visitar a sua história, compreender que o processo pode ter sido dolorido, porém ele deixa de mandar nas suas ações. Você consegue dominar um pouco melhor as suas ações porque você compreende de onde vem aquela ferida. Então, compreender esse processo é o primeiro passo para que o casal possa identificar quando uma reação presente está sendo alimentada por uma ferida do passado. Ou seja, às vezes a gente desconta ali alguma coisa que na hora nem a gente entende, é a pulsão, né? Sai da forma que sai, e isso é alimentado por uma ferida de passado. A forma com que eu fui ferida na minha história
é aonde mais vai me doer se o meu esposo tocar na minha ferida, que é a nossa famosa gatilho que a gente chama. Vocês já devem ter escutado essa palavra aí nesse mundo terapêutico. Qual foi o gatilho? E é a partir daí, né, trabalhar junto como casal para criar novos padrões relacionais. Muitas vezes quando a gente se casa, a gente tem esse pacto conosco de não repetir algumas coisas ruins que a gente viu dentro da nossa casa, dentro do relacionamento dos nossos pais, dos nossos avós. Porém, se eu não visitar a minha história, se eu não compreender as minhas feridas emocionais, o que me faltou lá na infância, eu vou cobrar do meu marido o que me faltou na infância. Então, é muito importante o autoconhecimento. A perspectiva psicanalítica das feridas emocionais. A psicanálise oferece um referencial teórico rico e profundo para compreendermos as feridas emocionais e a sua influência no psiquismo adulto. Desde Freud, passando por Melanie Klein, Donald Winnicott, esses nomes difíceis, John e outros tantos, a psicanálise, a clínica, né, psicanalítica, foi tecendo um mapa cada vez mais detalhado das marcas deixadas pela experiência da primeira infância. Na semana passada, a nossa atividade, a nossa tarefa foi justamente fazer o mapa da nossa história, né? De visitar, de pensar, de refletir. E às vezes a gente faz esse mapa e a gente consegue entender algumas coisas. Só que entender é um caminho distante do conseguir controlar. É incrível como a gente tem essa... Como é um desafio pra gente quando a gente pensa assim, percebe, né? A gente percebe, nossa, mas eu tenho essa dificuldade. A gente sabe que precisa mudar, mas muitas vezes a pulsão, o mais natural, a minha primeira ação vai ser sempre movida pela minha ferida. Então, vou dar um exemplo. Bom, a gente tem um exemplo ali mais para frente. Se alguém quiser comentar alguma coisa, se eu estiver falando muito rápido, vocês levantam uma mãozinha que tem aí no cantinho do celular de vocês, tá bom? O conceito de objetivo interno, o que é esse conceito? Na teoria das relações objetais, desenvolvida especialmente por Melanie Klein e depois... eu já li essa parte, né? Compreende-se que a criança internaliza não apenas as pessoas ao seu redor, mas as experiências emocionais com essas pessoas. Essa internalização forma o que chamamos de objetos internos, representações psíquicas dos outros carregadas de afeto. Às vezes a gente passa umas experiências ruins. Vou dar um exemplo de um atendimento. Onde a casa do vizinho era uma casa que dava comida, que dava doce, que acolhia o que aquela criança não tinha dentro da própria casa por ser uma criança com muita escassez, uma família muito escassa de alimento, de doce. Então a casa do vizinho vira um ambiente acolhedor. Porém, ali também vira um ambiente de abuso emocional e até às vezes abuso sexual. E essa representação psicológica fica uma mistura de amor e medo, de coisa boa com coisa ruim, e essa criança cresce com uma percepção diferente do que realmente é o amor verdadeiro e genuíno oferecido sem nada em troca. Então, um pai ausente, por exemplo, na forma apenas a memória de uma ausência. A forma é um objeto interno marcado, ou seja, é como eu me sinto. Muitas vezes usando o exemplo aqui do livro, não é um pai que abandonou, é um pai que teve que trabalhar muito para dar comida, mas a criança se sente abandonada. Cadê o meu pai?
Aquelas histórias de mãe que trabalha. Oh meu Deus, olha o Lucas aprendendo já. Coisa linda. Sabe aquela mãe que teve que trabalhar muito, não consegue cuidar da criança, e aí como que a criança se sente? Cadê a minha mãe? Se sente abandonada. E aí cresce uma criança rígida, com medo do abandono e com muita facilidade de dependência emocional, muita facilidade de aceitar relacionamento abusivo, né? Porque o objeto interno dela foi marcada pelo abandono, que passa a influenciar a forma como que ela se relaciona com as figuras de apego ao longo de toda a sua vida. No casamento, esse objeto interno pode ser projetado no cônjuge. No cônjuge. A Vanessa vai me entender nesse momento. Sabe aquelas palavras erradas que a gente não consegue falar certo? Essa é uma para mim, Vanessa. Anota aí na sua lista. Então, gerando conflitos, às vezes, com o nosso esposo, que na superfície parecem sobre questões do presente, ou seja, parece que foi alguma coisa que aconteceu ali no meu casamento, mas que a sua raiz são sobre feridas antigas. Tem muitas mulheres que falam assim para mim, assim, quando eu vi eu já dei uma mal resposta. Depois eu percebo que não precisava ter dado aquela mal resposta, mas já foi. Então eu também nem peço perdão, não peço desculpa, eu fico quieta. Só que aí imagina o rolo que vira. O esposo fica chateado, pode ser que ele retruca numa resposta ainda pior e mais grosseira, e aí o casal briga não por algo que aconteceu ali naquele dia, por aquela meia jogada dentro do tênis, por aquela toalha na cama, não é sobre aquilo que aconteceu no presente, mas às vezes algo que é o meu gatilho. Uma teoria de apego e vinculação conjugal também. John, ao desenvolver a teoria do apego, demonstrou que padrões de vínculo formado na infância com figuras cuidadoras primárias tornam-se modelos internos de funcionamento, influenciando todos os relacionamentos afetivos subsequentes, incluindo o casamento, incluindo como eu estou sendo mãe, incluindo como eu estou sendo pai. A gente tem a tendência em ser uma mãe como foi a nossa mãe, mesmo quando a gente não gosta de algumas ações da nossa mãe e do pai também. Isso são a teoria do apego e a vinculação. E isso também reflete e inclui o casamento. Então, pessoas com padrão de apego seguro, aquelas que tiveram cuidadoras conscientes e emocionalmente disponíveis, tendem a construir relacionamentos conjugais mais aceitáveis. Ou seja, cria um padrão mais qualidade, conjugais mais aceitáveis, confiantes e com maior capacidade de resolução de conflitos. Já aquelas com padrão de apego ansioso, evitativo, desorganizado, carregam marcas que dificultam a intimidade, a confiança e até o compromisso. Compreender o próprio padrão de apego é um dos caminhos mais potentes do autoconhecimento que o casal pode percorrer e um dos mais transformadores para a vida conjugal. Lembra quando alguns estavam aqui que eu falei que eu fui para um curso de casais para mudar o esposo? Como que eu... Aqui, ó. Eu cheguei lá, eu entendi os meus padrões, as minhas feridas emocionais, fui olhar um pouco para mim, que até então parecia estou sendo egoísta se eu olhar só para mim. Mas ali eu entendi que eu precisava cuidar das minhas feridas para parar de sangrar em cima dele. Quer falar alguma coisa? Posso falar alguma coisa? Pode falar. Não, eu queria falar justamente da importância de você reconhecer a ferida emocional. Por exemplo, eu, por muito tempo,
quando eu era criança, né? Eu, meus pais, desde quando eu me conheço por gente, são separados. Então, assim, eu não entendia o porquê que meus pais eram separados. Se eu te falar que até hoje eu não sei realmente o que que aconteceu para eles se separar, isso me, me deixava muito triste, né? E eu sempre ficava na minha cabeça que quando eu casar, eu não vou separar, eu vou fazer de tudo para ser um marido bom. Mas aí o que acontece? Eu, com isso, eu tinha medo de perder a pessoa. No caso, eu tinha medo de perder a Néia. E eu acabava, de uma certa forma, sufocando ela, achando que ela poderia me deixar a qualquer momento. E eu não queria passar por aquilo que eu passei lá no passado, quando eu era criança, que eu não aceitava isso, né? Os pais separados. Eu nunca vivi um momento assim de meus pais estar junto. Então, assim, isso me machucava demais, era uma ferida. Só que aí, com isso, esse sufocamento, esse medo de se sentir sozinho, ser abandonado por uma pessoa que você escolheu para estar junto, começou a dificultar no nosso relacionamento, porque a Néia teve uma outra forma, então ela não entendia, ela entendia com clareza, assim, né? Ela entendia que eu estava duvidando dela, ciúmes excessivo dela, e no fundo era essa ferida que eu tinha medo, né, de acontecer dessa pessoa que eu me apeguei, que eu falei que eu não ia passar o que eu vi os meus pais passando, então isso me tornava uma pessoa meia que sufocava ela. Só depois, né, que a gente foi fazer o curso, que eu fui realmente entender, que a gente foi mexer nessas feridas, que eu comecei a entender. Então, assim, a gente entender essa ferida é muito importante, porque às vezes ajuda a gente sair de um lugar que a gente não entende por que está acontecendo isso, ou algumas atitudes que nós estamos fazendo que nem mesmo nós entendemos. Falei, não sei por quê. Mas se você for lá atrás, saber realmente, aí você vai ter mais clareza. Verdade. E realmente, muitas vezes eu me sentia muito sufocada. Muito sufocada. Até conseguir ajustar isso, parecia que o João estava me monopolizando, eu não conseguia ser eu. Eu acho que é essa a palavra. Parece que é uma sensação de que você não pode ser você mesma naturalmente. Tinha que sempre tomar muito cuidado para não fazer algo que ele fosse se sentir abandonado. Então, até ajustar isso, socorro, Deus. Parecia um ciúme excessivo, sim. Onde, por exemplo, assim, hoje a gente gosta muito de fazer tudo muito junto, é gostoso. Porém, se não der certo da gente fazer junto, tá tudo bem. Antes não estava tudo bem. Ou eu fazia com ele, ou ele ia ficar muito chateado. Sabe aquela potência que quem não tem aquele sentimento não entende? Para ele era algo muito grandioso e para mim era assim, meu Deus, que exagero. Entende? Mas o que acontece? O tempo, o autoconhecimento, o cuidar das feridas. E quem poderia cuidar disso é só ele. Então é como eu sempre falo, tem coisas que só você vai poder fazer por você mesmo. Não tem como outra pessoa fazer por você o que você precisa resolver dentro de você, da sua mente, do seu coração. E aí, eu creio que nesse momento ele curou uma compulsão de repetição de padrão e se abriu a mente dele para compreender que eu era livre. Nós somos livres como esposa, como esposo. Ele é livre, mas nós escolhemos ficar. Então, entender que o esposo é livre
nos ajuda a regular aquilo que chamamos de ciúmes, porque ninguém é dono de ninguém. Eu sempre falava isso para ele assim, ó, você sabe que eu sou independente, você sabe que eu consigo me manter sozinha, mas eu escolho estar aqui por amor. Então a cobrança vai diminuindo e eles vão colocando isso na mente e vai ficando mais leve, porque senão fica pesado. É bem pesado. Então vamos falar um pouquinho de compulsão à repetição. Um dos conceitos mais relevantes na psicanálise para compreender a dinâmica conjugal é a de compulsão de repetição. É a tendência inconsciente do psiquismo de reproduzir situações e padrões relacionais familiares, mesmo quando esses padrões são dolorosos. Quantas vezes vocês já ouviram falar assim, ó, acho que hoje tem diminuído um pouco mais, mas assim, meu pai e minha mãe me batiam, eu não morri, meu pai e minha mãe não deixavam eu fazer isso, então meus filhos também não vão fazer, porque fez bem para mim. Quantas vezes a gente repete algumas coisas, mesmo sabendo que era ruim, doloroso, chato, e é por isso que vemos tantas pessoas que sofreram rejeição na infância, escolhendo repetidamente parceiros que a rejeitam. Ou pessoas que cresceram em ambiente marcado pelo controle, pela dominação, reproduzindo essas dinâmicas em seus casamentos. A repetição não é masoquismo consciente, é psiquismo buscando, de forma tortuosa, uma segunda chance de resolver o que ficou incompleto. A nossa mente, ela trabalha um pouco dessa forma, como se fosse resolver algo do passado. E isso é um pouco assustador, sim, mas tem solução. Trazer rapidinho aqui para vocês sobre as 5 principais feridas e a influência no casamento. Tem uma pesquisadora e terapeuta, Lizzie, ela identificou em sua obra 5 feridas emocionais fundamentais. Eu tenho esse livro em PDF, quem quiser me chama ou fala um alôzinho lá no grupo que eu mando o PDF para vocês, tá? Segundo ela, estão na raiz de grande parte do sofrimento humano: rejeição, abandono, humilhação, traição e injustiça. Embora a psicanálise trabalhe com conceitos e nomenclaturas distintas, há uma profunda convergência entre essas categorias e os padrões clínicos observados em consultório. A seguir, vamos explorar cada uma delas. A ferida da rejeição. A ferida da rejeição se forma quando a criança percebe, de uma forma repetida e significativa, que não é aceita, seja em sua totalidade, seja em uma parte específica da sua personalidade ou do seu comportamento. O pai que se afasta quando a criança chora, a mãe que prefere visivelmente um irmão, o ambiente familiar que não tolera a expressão emocional. Sabe aquele criança engole o choro, criança não chora, homem não chora, criança não fala enquanto o adulto está conversando. Tudo isso cria feridas de rejeição. No casamento, a pessoa marcada pela ferida de rejeição tende a interpretar a situação neutras como rejeição. Vocês já viram aquela discussão que vira uma discussão e depois você não consegue explicar por que virou uma discussão? Ela pode vir de uma ferida. Então, o silêncio ou a explosão emocional desproporcional tem dificuldade em receber críticas, mesmo que sejam críticas construtivas, e frequentemente antecipa a rejeição antes que ela aconteça, se afastando. Aquela pessoa que se afasta de amigos, que se afasta de pessoas na escola, que se afasta de primos e se afasta do cônjuge como uma forma de não ser rejeitada primeiro. Então eu vou ficar quieta, eu vou ficar no silêncio
para que eu não me sinta rejeitada por ele. Eu me calo e fico quietinha. O famoso bico que a gente sempre fala aqui. Agora, um pouquinho da ferida do abandono. A ferida do abandono se forma quando a criança experimenta a ausência física ou a ausência emocional, porque nem sempre quando pessoas presentes significa presença, porque às vezes as pessoas só estão no mesmo ambiente, não está emocionalmente ali presente. Vocês já foram em algum restaurante onde vocês observam que tá 5 pessoas e as 5 pessoas estão no celular? Isso é ausência emocional. Você não está presente. Tomar café presente é onde você deixa tudo para olhar no olho da pessoa, para estar presente com a pessoa. Então, a ferida de abandono não é só quando pessoas estão no mesmo ambiente, quando as pessoas não estão, e sim quando elas estão ausentes emocionais. Das figuras de apego primária de forma inconsciente. Pais que trabalham excessivamente sem criar compreensão afetiva. Separação mal elaborada. Sabe, pais que se separam, muitas vezes a criança não entende que foi um problema conjugal. Ela interpreta como meu pai me abandonou. Hospitalizações prolongadas sem suporte adequado, pessoas que precisam ficar hospitalizadas, ou simplesmente a presença de um cuidador emocionalmente distante. Pode ser suficiente para instalar essa ferida. No casamento, essa ferida se manifesta como dependência afetiva excessiva, muito ciúme, medo. O medo ali que a gente estava falando agora, o medo do abandono. Então, o João, nesse exemplo que ele deu agora, ele se sentiu abandonado pelo pai. Por quê? Eles se separaram, o pai foi para longe, a mãe foi para longe e existia a ausência emocional. Então, ele não foi criado pelo pai. Foi maldade do pai? De forma alguma. Não foi. Mas a criança não entende isso, gente. Não tem maturidade para compreender. E arrasta isso para a vida adulta. No casamento, essas feridas se manifestam como dependência afetiva, que a gente falou, ciúme, o medo desproporcional de grandes separações, mesmo que temporárias, em uma necessidade constante de reasseguramento do amor e do compromisso do cônjuge. A pessoa com essa ferida pode se tornar muito exigente emocionalmente, que paradoxalmente afasta o parceiro e confirma seu medo mais profundo, o de ser, de fato, abandonado. Então, hoje você compreende que é assim, amor? Hoje eu compreendo. E é tão sério isso que você trazendo para sua vida adulta tem umas consequências que às vezes não dá mais para. Quando você já reconhece isso, não dá para voltar atrás, né? Então, você entendendo vai te livrar de certas situações que você não precisaria ter passado. E o abandono, para mim, por exemplo, quando quer ver me deixar assim, me deixava muito mal. Às vezes eu fazia coisas que tava aquela coisinha que era um bichinho. Acontecia, tava um bichinho. A gente brigava, eu e a Neia, eu transformava num monstro. Aí, de vez de melhorar, a coisa só piorava, porque eu tinha tanto medo de ser abandonado por ela, de falar, nossa, eu fui abandonado pela pessoa que eu amo, que eu escolhi para casar, que aí as coisas ficavam pior ainda. Eu tinha um medo de brigar com ela. Às vezes eu queria algo, mas eu tinha medo de falar com ela, dela não entrar num acordo e a gente brigar e a coisa ficar ruim. Então, assim, muitas coisas eu não falava, eu ficava calado e isso me prejudicava bastante. E uma das coisas mais sérias mesmo que isso me fez acontecer, a falta de você se sentir abandonado, o que que é? É você começar a procurar algo
que te satisfaz, que você vai se sentir acolhido. Aí, e dependendo da coisa que é, no meu caso, foi uma coisa muito ruim. Eu fui procurar algo que me satisfez naquele momento, que na verdade estava começando a destruir a nossa vida, né? A minha vida. Então, assim, isso é muito sério. A gente reconhecer o quanto antes essa ferida e saber que isso foi lá atrás, né? E tentar curar isso. Não transferir, né? A transferência. É isso mesmo. A ferida da humilhação. A ferida da humilhação se forma em ambientes onde a criança é envergonhada, ridicularizada, comparada negativamente com outros e constantemente criticada em sua identidade. O pai que humilha publicamente, a mãe que diz que a criança é burra, que é incapaz, os apelidos cruéis na escola, somado ao silêncio dos adultos, tudo isso deixa marcas profundas na autoestima e na forma com que as pessoas se posicionam na relação. No casamento, essa ferida pode se manifestar de duas formas opostas. A pessoa se submeter ao cônjuge, acreditando no fundo que não merece ser bem tratada, isso é ferida de humilhação. A crença de não merecimento, meu Deus, esse esposo é muito bom para mim, eu nem mereço isso. Vem de uma ferida onde você não era validada. Vem de uma ferida onde todos te destratavam, ninguém aceitava a sua identidade, sua forma de vestir, o seu cabelo. Ou seja, você vem de um mundo onde não mereço nada, né? Ou pode desenvolver um comportamento controlador e crítico, humilhando o parceiro. Sabe, quando a pessoa pega aquela ferida e ela faz o mesmo com outra pessoa, com o parceiro, como forma inconsciente de não se sentir inferior. Nos dois casos, a intimidade genuína fica comprometida, porque aí ninguém quer falar sobre o que está sentindo, só se defende. Aí a próxima ferida é a da traição. A ferida da traição se forma quando a confiança da criança é quebrada de forma significativa. Pelo pai que promete e não cumpre. Eu já ouvi uma pessoa falar, gente, que não gosta da psicanálise porque é tudo culpa do pai e da mãe. Mas da onde a gente vem? O que que a gente aprende? E não é sobre culpa. É muitas vezes a forma com que eles aprenderam também a se virar, porém com a diferença de que hoje a gente tem a oportunidade de olhar para isso e não repetir o padrão. Então, não é que a mãe e o pai foi o culpado, mas foi a forma com que a gente sentiu, com que eles aprenderam a fazer, ou a cuidar da gente, a tratar a gente. Então, assim, quando a confiança é quebrada, pelo pai que promete e não cumpre. Você já viu aquele pai que fala, vou te buscar, eu vou te pegar, e nunca cumpre, não tem uma palavra. Pela mãe que conta segredos, pelo adulto de confiança que se decepciona de forma recorrente. A experiência central dessa ferida é a de que o outro não é confiável. No casamento, a ferida da traição gera dificuldade de delegar, em confiar plenamente em se abrir. A pessoa tende ao controle. Precisa saber de tudo, verificar tudo, porque a confiança básica no outro ela foi comprometida mais cedo. Pode haver ciúme excessivo, dificuldade em aceitar o cônjuge, tenha autonomia e espaços próprios. Autonomia e espaço próprio é a ferida da traição também. Então, se eu fui traída, eu não dou espaço para o meu parceiro, porque eu fico sempre com aquela sensação de que ele vai trair em algum momento, porque já aconteceu. Isso pode haver também uma sensibilidade muito alta em qualquer percepção de desonestidade ou descumprimento de acordo. Quando
o parceiro fala que vai cumprir algo e descumpre aquilo, a gente tem uma sensação de que foi traída. E traição realmente não é só quando de fato há uma traição conjugal, de um homem traiu com uma mulher ou vice-versa. Existe a palavra quebrada, a quebra de confiança, isso tudo é um sentimento de traição. E a última, que é a ferida da injustiça. A ferida da injustiça se forma em ambiente excessivamente rígido, onde a criança é tratada de forma fria, crítica e pouco afetiva. É onde a exigência de perfeição não deixa espaço para erro e não deixa espaço para aprendizado. Então, eu não posso admitir que eu não sei fazer algo, senão eu vou lembrar que eu preciso saber, e aí eu me cobro muito por isso, e é uma autocobrança muito grande. Isso vem como? Pais muito ausentes, pais perfeccionistas, ou que utilizam o amor como recompensa condicionada ao bom comportamento, contribui para uma formação dessa ferida de injustiça. No casamento, essa ferida se manifesta como perfeccionismo, dificuldade em delegar tarefa e resistência à crítica, rigidez, opiniões e uma sensibilidade intensa em percepção de injustiça. Aquela pessoa que se sente injustiçada por tudo e acha que tudo é sobre ela, só com ela acontece. A pessoa pode ter dificuldade de se permitir errar ou dificuldade em perdoar os erros do seu parceiro, o que cria um ambiente conjugal muito tenso e pouco acolhedor à vulnerabilidade. Então, a ferida da injustiça não te permite errar e, ao mesmo tempo, você também não permite ele errar. E essas são as 5 feridas emocionais, né? Não sei se dentro aí da cabecinha de vocês fez sentido, se alguém se identificou com alguma coisa, mas eu particularmente me identifico com todas e tive que tratar todas e visitar todas essas feridas na minha vida. O João também teve a coragem, o homem a gente sempre fala que é mais resistente, mas ele teve coragem de enfrentá-las e principalmente falar sobre elas comigo. Então, se você identificou algo, eu te incentivo, né, a ou escrever ou verbalizar sobre elas. Se não for aqui nesse espaço, que vocês tenham a coragem de falar talvez para o marido, de falar com alguém sobre elas, alguém de confiança, para que vocês possam conseguir percorrer um processo de cura e de entendimento, de acolhimento, para que não reflita mais dentro do seu casamento, ok? Deixo aqui aberto agora se alguém quiser perguntar alguma coisa ou se alguém quiser reconhecer alguma dessas feridas e compartilhar conosco. E eu passo a palavra. Se alguém deseja falar, é só levantar a mão. Enquanto isso, eu passo a palavra para o João. Pai, eu acho que eu já falei bastante, mas isso é muito importante, né? A gente reconhecer. Como a Neia falou, né? O homem tem mais dificuldade com isso, né? De se expor, né? Chegar e falar, porque tem vários medos, né? De repente achar que você não tá sendo homem o suficiente, né? Então, e você acaba guardando isso para você e acaba gerando no seu relacionamento, dentro do relacionamento, fica difícil, né, de você conduzir. Então, isso é muito importante. Eu passei por eu sempre falava para a Néia, quando a Néia começou a fazer psicanálise, né? A Néia falava, João, faz uma terapia, né? Conversa com alguém que não seja comigo, né? Se abre. Eu falava, Néia do céu, eu não sei não. Aí, aí eu reconheci que realmente eu vi mudanças nela, né? Na Néia, eu vi mudanças. E isso me despertou uma certa vontade de abrir essa oportunidade, né? Para fazer uma terapia. E para mim foi assim, eu reconhecer
aquilo que me fazia, aquela ferida, né? Eu reconhecer e saber por onde ir foi extremamente importante. Bacana. E é isso. Eu deixo essa reflexão sobre as feridas emocionais com vocês, porque muitas vezes é o que eu te falei. Falei aqui com vocês. A gente sabe que tem, mas não sabe como lidar e o que fazer a partir de agora. O que fazer com essa informação que eu entendi sobre mim. Então é um processo, mas é possível tornar a vida conjugal mais leve, mais saudável. Só uma observação sobre tudo que eu notei que é importante sobre mim mesmo, sobre meu relacionamento, independente de qualquer coisa, e eu me identifiquei com todas as feridas e mais algumas. O importante é falar mesmo, pelo menos a minha percepção é essa, da forma que for, depois de qualquer problema que aconteça, né? Dar uma respiradinha Sim. e falar da forma que for, seja qual for o problema, ou da onde vem a ferida, né? Mesmo que não identifique ela logo de cara, mas falar é muito importante, a princípio já dá aquele alívio, né? E faz a gente entender também, se entender e ajustar as coisas. Então, só isso que eu notei essa semana. Não é só isso, é tudo isso, porque falar cura, colocar para fora, você deixa de guardar e psicossomatizar no seu corpo aquilo que vai te fazer mal. E aí é como se você jogasse uma sujeira embaixo do tapete. Quando você levanta, é como se você ficasse engolindo, colocando na boca tudo aquilo que você está engolindo, engolindo. É quando você abre a boca, aí vira um turbilhão. Mas é isso aí, Larissa. Obrigada pela sua contribuição. Obrigada, boa noite, gente. Boa noite. E aí, quem for entrar na plataforma, a próxima tarefinha é tentar refletir sobre o padrão que se repete, sobre as feridas emocionais que talvez tenha trazido algum padrão para o seu casamento e que tem se repetido aí na sua vida conjugal, tá bom? Deixo aí essa reflexão para vocês para essa próxima semana. E aí, na nossa próxima é o nosso quarto encontro. Coloco o tema lá depois para vocês e fico à disposição para perguntas, tá bom? Se ninguém tiver, a gente encerra por aqui. Obrigada aí pela presença, pela escuta, né, de vocês. Espero que tenha feito algum sentido e tocado aí no autoconhecimento de alguma forma. E obrigada, gente. Sempre bom estar com vocês. Boa noite. Vocês, é ótimo ouvir e aprender. Que bom, Pá. Maravilhoso. Na quinta que vem a gente se encontra de novo, então, viu? Tá bom. Beijo, gente. Boa noite, bom descanso. Tchau, tchau.